Meus amigos, dos males o menor. O empate do Palmeiras contra o Cruzeiro de 0-0 amenizou um pouco o resultado lamentável do Flamengo teve diante do Fortaleza, onde o Flamengo teve a capacidade de perder o 19º colocado do campeonato. Bom, então o Flamengo perdeu no sábado, parecia que o campeonato já ia ter jogado pelo ralo. Mas aí o Palmeiras jogou no domingo, no dia seguinte, e empatou com o Cruzeiro. Resultado esse normal, né? Mas pela circunstância do jogo, meus amigos. Mais uma vez, não estou querendo aqui fazer chororô de torcedor, nada disso não. Mas quem acompanhou o jogo, quem sabe como é que funcionou aí, como andou a partida, sabe que o Cruzeiro foi melhor e que foi amplamente prejudicado. Mais uma vez a arbitragem ruim, mas que mais uma vez pendeu pro lado do Palmeiras. Coincidência ou não, mais uma vez a arbitragem beneficiou a equipe do Palmeiras. Primeiro ponto importante foi a não expulsão do zagueiro do Palmeiras, cara. Ele dá na canela do jogador do Cruzeiro. E era expulsão direto. O árbitro não deu a expulsão, o VAR chamou e o árbitro analisou, viu e não deu o cartão vermelho, deu apenas amarelo para o Gustavo Gomes. Por sinal, é um bom jogador, mas que é maldoso e foi amplamente maldoso no lance e quase quebra a perna do jogador do Cruzeiro, que teve que sair da partida, isso já antes dos 10 minutos do primeiro tempo. Isso mudaria totalmente a partida, favorável, iria ficar para o time do Cruzeiro. Com a não expulsão, o jogo continua com os dois times com 11 contra 11 e aí dificultou um pouco o jogo do Cruzeiro. Outro ponto importante, meus amigos, que o árbitro errou e novamente um erro grotesco, grosseiro. Assim como foi a não expulsão do Gustavo Gomes, também foi a expulsão do jogador Fabrício Bruno do Cruzeiro. O Fabrício Bruno nem falta fez, ele sofreu a falta e o árbitro deu o segundo amarelo e expulsou o zagueiro do Cruzeiro. Isso aos 30 e poucos do segundo tempo, onde o Cruzeiro estava melhor, estava pressionando e poderia a qualquer momento fazer o gol. Então, quando o árbitro expulsou, lógico, o Cruzeiro teve que mudar o estilo de jogo. Agora, essa expulsão, cara, o VAR. Porque o VAR não chamou? Porque quando é o segundo amarelo, o VAR não pode ser chamado. Não sei porquê. Que regulamento idiota. O lance desse aí, o segundo amarelo, não interessa. Se expulsou o cara, foi visto que o cara sofreu a falta, não fez, o VAR teria que ser chamado sim. Agora se fosse, ele fez a falta, mas aí poderia dar amarelo, não, isso aí não, tudo bem. Aí vai de acordo com o critério do árbitro. Agora o árbitro, ele errou, ele viu uma coisa que não aconteceu. Ele inverteu a falta. E pior, expulsou o Fabrício Bruno e aí o Palmeiras igualou novamente as coisas relacionadas ao jogo. Então são dois erros aí capitais que poderiam ter feito o Cruzeiro ter vencido a partida. E não é chororô de flamenguista não, porque o empate para o Flamengo foi excepcional. Ou empatar ou o Palmeiras perder, o Flamengo seria a mesma coisa. O prejudicado aí na história foi o Cruzeiro, que precisava de qualquer maneira vencer a partida para poder encostar em Flamengo e Palmeiras e ter chances ainda de ser campeão brasileiro. Ainda tem, mas agora ficou muito mais difícil, muito mais complicado para a equipe do Cruzeiro. Então, estou falando como flamenguista, mas para o Flamengo o empate foi sensacional. O Flamengo continua na briga do mesmo jeito. Continuou do jeito que estava. O Flamengo torcendo aí, dependendo de um tropeço do Palmeiras, pode ser uma derrota, um empate, e o Flamengo ganhar. Aí o Flamengo assume a ponta do campeonato. Agora o prejudicado aí na história foi o Cruzeiro e o técnico Leonardo Jardim. Ele
falou na coletiva, falou grosso, disse que disseram para ele: seja bem-vindo ao Brasil. Para ele não se conforma isso aí, ele prefere que os jogadores, os técnicos tenham aí realmente um protagonismo, que façam aí por merecer e não do jeito que está acontecendo no futebol brasileiro. A arbitragem aqui no Brasil, meus amigos, tem que parar, ser revisto muita coisa, porque do jeito que está jogando pelo ralo toda a credibilidade do nosso futebol. Isso é ruim até para o Palmeiras, porque está na cara, a arbitragem está tendenciosa ao Palmeiras, isso aí não tem dúvida. São 16 pontos, meus amigos, são 16 pontos que a arbitragem deu de bandeja Palmeiras. Não sou eu que estou dizendo isso não, são os lances. É muita coisa, isso não pode acontecer. A arbitragem é ruim? Prejudica todo mundo? Prejudica, só que o Palmeiras não. 90% dos jogos do Palmeiras, a arbitragem tem lances polêmicos favoráveis ao Palmeiras, lances esses que decidem a partida. Então não pode acontecer isso, tem que ser revisto. O Castro deu entrevista aí depois do jogo, falando que ele não ia reclamar de arbitragem, mas que os clubes deveriam se juntar para acabar com isso, para tentar resolver esse problema. Não tem jeito, meus amigos, nós estamos no Brasil, todo mundo tem seus interesses e infelizmente muita gente usa de recursos escusos, recursos aí que a gente não sabe quais são, para beneficiar clube A, clube B. É triste e é lamentável que mais uma vez a arbitragem tenha sido protagonista num jogo que era fundamental para o Campeonato Brasileiro. Então não pode ficar acontecendo mais isso. Então a arbitragem, esse novo presidente da CBF aí, o Sami Chaoudi, deveria já começar a pensar no que está acontecendo relacionado à arbitragem. Outra coisa, a Lilian Pereira tem trânsito livre na CBF, trânsito livre na FIFA, nomeada para isso na CBF, nomeada para aquilo na FIFA. Tem que acabar com isso não existe. O que um presidente de clube vai ficar se intrometendo em entidades como a CBF e a FIFA? Qual a finalidade? Para sempre ter essa desconfiança quando o Palmeiras é beneficiado em algum lance. Então, para ela mesma, Palmeiras, ela deveria se afastar e parar de tudo ela ir na CBF, tudo ela ir na FIFA. Ela vive mais nos bastidores do que vive o dia a dia no clube dela. Isso não é legal, isso aí dá margem a isso aí, a todo mundo desconfiar que o Palmeiras está assim sendo beneficiado pela arbitragem do campeonato inteiro, não só esse ano, mas de alguns anos atrás para cá. Então, acho que é bom os clubes, em vez de ficar aí discutindo, tentando botar o Flamengo como bicho-papão, como malvadão, relacionado ao direito de transmissão, aos valores para receber, deveriam começar a se preocupar mais com a qualidade do espetáculo, com a qualidade do árbitro, porque o espetáculo em si, mesmo que os jogadores sejam bons, os times façam investimentos altos, mas que o árbitro tiver um nível ruim, estraga o espetáculo, estraga o futebol e estraga todo o campeonato, assim como está fazendo no Campeonato Brasileiro agora. Lamentável. E mais uma vez, em vez de se falar do jogo, foi um jogo disputado, não foi um grande jogo, Palmeiras e Cruzeiro, mas foi um jogo disputado, um jogo de decisão de Campeonato Brasileiro. E foi, né? O Cruzeiro aí praticamente deu aí o adeus à disputa do campeonato. Vai ficar entre Flamengo e Palmeiras essa disputa aí pelo título. Só isso aí, é só um videozinho aí para comentar um pouco sobre como é que foi esse jogo aí. Pro Flamengo foi excepcional o empate, continuamos na briga, perdemos a chance de vencer o Fortaleza, assumir a liderança, mas aí perdemos, mas aí a derrota foi amenizada por esse empate aí do Palmeiras. Valeu, um abraço, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like no vídeo e dê uma hypada no vídeo aí, que é muito importante pra gente a sua participação. Valeu, obrigadão aí, tamo junto, até a próxima.